Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre não existe liberalismo econômico no Brasil, tá? Eu tenho que falar sobre isso aqui, também uma opinião minha, mas antes disso, se inscreve no canal, deixa teu like, de novo, forçando aqui para agradecer a vocês por 50 inscritos que todo dia estão aqui comigo, todo dia estão aqui comentando, interagindo, então muito obrigado pelos 50 inscritos, rumo a 100 inscritos nesse canal, em busca da inteligência, tô aqui para deixar todo mundo um pouco mais inteligente, ou pelo menos um pouco mais inteirado nos assuntos atuais e também nas minhas opiniões que eu quero que chegue e alcance a muitas pessoas. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre não existe liberalismo econômico no Brasil. Antes de a gente falar disso, a gente tem que entender o que é liberalismo econômico. O liberalismo econômico, falando de forma individualista, é nada mais, nada menos do que uma filosofia e também um termo que é usado para quando você não quer que o governo, o Estado, ele interfira no seu dinheiro, interfira no seu capital. Não só no capital, mas interfira no seu patrimônio, no seu carro, na sua casa, no geral mesmo. E assim, não existe liberalismo econômico. A gente pode ver algumas pessoas levantando pautas falando, não, é porque tem que ajudar o Estado, é porque o Estado aquilo, o Estado isso, e bom, vamos lá. O Estado em si, existem várias formas de ele conseguir gerar dinheiro, né? De conseguir arrecadar dinheiro. E uma das formas de conseguir arrecadar dinheiro é simplesmente taxando bem menos e fazendo mais negócios com empresas grandes, ou seja, fazendo negócios com bilionários, né? Não necessariamente taxando e colocando impostos em todo o mundo, tá? Vou bater bastante nessa tecla por bastante tempo aqui, porque o Brasil, ele é um país onde que hoje a maior taxa de imposto é a gente. Então, assim, não existe liberalismo econômico desde o fato de você não pode comprar sua casa e seu carro e ele só ser só seu. Você tem que pagar IPTU e IPVA. Eu já trouxe outro vídeo aqui falando sobre isso. Isso é algo que me incomoda muito grande, porque não tem cabimento e nem sentido de você pagar IPTU, IPVA e IOF. IOF é uma taxa que você paga para investir o seu dinheiro. Então, veja bem, gente, rapaziada. Olha só, hoje no Brasil, se você compra uma casa, tá? Você é obrigado, tá? Ao quê? Você é obrigado a pagar imposto pela sua casa. Ou seja, você tem que pagar pelo seu patrimônio. Se eu comprar uma casa, eu sou obrigado a pagar pelo meu patrimônio. E essa taxa de imposto, ela só sobe. Se eu comprar um carro, ou você comprar um carro, você vai ser obrigado a pagar imposto. Por quê? Porque nem se sabe direito ao certo por quê, né? Mas o governo, ele quer taxar. E por que o governo quer taxar? Porque o governo quer arrecadar o quê? Pra quê? O governo não quer arrecadar pra gente. Isso é mais claro. O governo não quer arrecadar pra gente. Porque se quisesse, o país hoje seria uma das grandes potências mundiais, né? Porque não bate o tanto que ele arrecada, né? O tanto que ele arrecada com o que hoje funciona no Brasil. Isso não bate, não faz sentido algum. Então, assim, não existe liberalismo econômico. E eu sou um cara que defendo o liberalismo econômico. Eu acho que sim, tem que haver algo para... O governo não pode se meter no seu dinheiro, tá? Bom, hoje, muitas pessoas dizem que existe um governo democrata, né? Um governo de democracia, isso, né? Mas tem muitas coisas que existem furos nessa democracia brasileira, tá? Não tô dizendo que a gente vive numa ditadura, mas eu tô dizendo que a gente vive com algumas coisas meio controversas. Tipo o quê? O STF é controlado pela esquerda. O STF é inteiramente controlado pela esquerda, tá? Como assim? Vou te explicar. Fica sossegado aí. A gente vê vários juízes, ministros da esquerda lá dentro. Por quê? O certo, né? Nessas câmeras, no STF, é haver um balanço. É haver um balanço, certo? É haver um 50 a 50, um meio para cada lado, 50 esquerda, 50 direita. E aí a gente pode tirar também aqueles que não são pró a esquerda e pró a direita, tipo partidos que não diretamente se afiliam a um partido, mas eles defendem certas ideias que determinado partido se afilia, tipo o PSOL, por exemplo. O PSOL hoje, ele diria que é um partido mais único, mas que se afilia a algumas ideias da esquerda, certo? E o MBL, por exemplo, é um partido hoje que é independente de direita, né? Pelo menos como eles se apresentam, é independente de direita, e também a gente pode ver
né, que ele se afilia a algumas ideias da direita conservadora, um pouco mais extremista, enfim, esse é o certo de ter ele no STF. E a gente vê um STF totalmente controlado pela esquerda. Isso já não é democracia, tá? Mas é um mérito de estratégia da esquerda. A esquerda com certeza ganhou mais eleições, conseguiu fazer a escadinha, né, que eu já expliquei em outros vídeos, que é nada mais nada menos que você começar de baixo, começar pela universidade. Depois da ditadura militar, a esquerda cresceu absurdamente aqui no Brasil, cresceu com os jovens, que hoje são seus pais, que hoje são nossos avós, que hoje são essas pessoas de idade já adultas hoje. Então a gente pode ver estratégia da esquerda. Mas voltando para o liberalismo econômico, a gente vê que não existe no Brasil justamente por essa taxa de imposto. Sem falar da taxa de imposto, é a agressividade caso você não pague, tá? Como assim? Hoje no Brasil, você não tem a opção de pagar ou não pagar. Isso não existe. Isso não existe, essa taxa de impostos, de você pagar ou não pagar. Veja bem, hoje você até consegue negociar se você está morando de aluguel, por exemplo. Se você mora de aluguel e as contas apertam um mês, por exemplo, você consegue conversar com o cara ou a mulher, tanto faz, e negociarem, falar, olha, as coisas hoje não estão muito legais pra mim, aumentou bastante coisa, enfim, eu não vou conseguir pagar o aluguel, eu vou pagar só metade do aluguel esse mês, enfim. Talvez você até chegue numa conclusão, né? Talvez até dê certo essa negociação entre você e o cara que tá te fornecendo o local pra você morar. Agora vai fazer isso com o governo, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. O governo ele vai te matar. O governo ele vai te caçar por você não pagar imposto, tá? E chega a ser ridículo. E tudo isso chega a ser, tipo... Pra mim é o cúmulo do ridículo. Você pagar IPTU, IPVA e IOF, né? Pagar esses três. E mesmo assim não ter segurança, não ter uma segurança boa, não ter uma educação boa, não ter um sistema social bom no Brasil. A gente tem muitas coisas que também não condizem com a democracia. Outra coisa que não condiz com a democracia, que dizem tanto que existe uma democracia no Brasil, se você falar de democracia de eleição, talvez exista, né? Tenho minhas dúvidas da urna eletrônica, eu posso até fazer um vídeo sobre isso pra vocês. Mas enfim, voltando, essa ideia de pagar imposto, se você não pagar, você vai ser caçado pelo próprio governo. E como é que você vai denunciar o próprio governo? Não dá pra você denunciar o sistema, entende? Não tem como você simplesmente denunciar o sistema por te caçar. Eles vão rir da sua cara. Essa parada de existe uma democracia no Brasil, existe aquilo no Brasil, enfim, é questionado a determinado ponto que você não paga um imposto. Se existe uma democracia, então você tem o direito de pagar ou não pagar. Entendeu? Então, se existe um sistema autoritário, ou seja, um sistema que vai te mandar, um sistema que vai te obrigar, o que significa que? Significa que você vai ser totalmente obrigado a pagar aquele imposto, entende? Então, assim, eu sou um cara que defende o liberalismo econômico individual, claro, o liberalismo econômico totalmente individualista, mas questiono também algumas peças fundamentais do Brasil, que na minha cabeça não fazem sentido, e eu acho que para muita gente também não faz sentido, e que a gente tem que abrir o olho o quanto antes, porque enquanto a gente não abrir o olho, enquanto a gente não questionar, não perguntar, não ir a fundo, muito provavelmente essas taxas, esses impostos, o IOF também, que você paga um imposto para investir seu dinheiro, que é ridículo. Como assim? Eu quero investir meu dinheiro porque eu quero fazer render o meu dinheiro para ficar cada vez mais rico, mas aí chega o governo brasileiro e vai lá e me taxa porque ele quer ficar rico junto comigo. Você tá vendo como não tem cabimento? Isso não existe em país algum. Isso é coisa de país oportunista, isso é coisa de governo oportunista. Não é nem culpa do país, é o governo que é oportunista, né? Enfim, a melhor forma da gente combater isso é se juntando cada vez mais, é fazendo protesto, é comentando aqui nesse vídeo, é espalhando essa ideia pra frente, é espalhando o que significa liberalismo econômico pra cada vez mais pessoas se perguntarem se isso está certo, se isso está errado e chegarem a conclusões o mais rápido possível. É isso, rapaziada. Valeu, tamo junto, se inscreve no canal, deixa teu like, rumo aos 100 inscritos e fui!